Fala galera, eu tô narrando o vídeo porque eu acabei esquecendo de mudar na hora da gravação e eu acabei meio que perdendo algumas partes. Bom, nesse vídeo eu e o Davi estávamos gravando junto, quando daí a gente teve uma ideia, a gente pensou em fazer um episódio de exploração. Só que qual que foi o problema? O deserto. Porque o deserto, ele é muito forte, tem múmia e escorpião. E a gente acabou morrendo, nós dois. E daí, na hora que eu fui pegar os itens, eu acabei morrendo de novo e a gente acabou perdendo tudo os itens. E, na verdade, isso deu um medo gigantesco pra nós, né? Porque o Davi tinha recursos muito bons e a melhor picareta do jogo. Mas daí a gente morreu, né? E daí eu pensei em fazer um vídeo sozinho, já que, né, a gente acabou perdendo todos os itens. Eu pensei em fazer um vídeo de recuperação. E eu já vou mostrar pra vocês o que acontece no vídeo. Nessa parte o Davi tinha ficado bem feliz que a gente tinha achado uma vila. E eu peguei uns ovos de avestruz nessa parte também. Porque, né, a gente queria conseguir uns avestruz pro Davi também poder caminhar com eles, né? Porque nessa caminhada de não sei quanto tempo, a gente ficou mais, tipo, ele tinha as asas dele pra ele conseguir voar, né? E eu tinha um avestruz que era mais rápido, pulava mais alto, mas a asa do Davi também era muito boa. Daí, então foi isso. A gente chegou aí no pântano, deu uns probleminhas. Eu fiquei esperando ele. Ele chegou e daí a gente continuou. E logo à frente tinha mais uma vila. Quero dizer, tinha o bioma de carvalho. Eu me confundi, desculpa, perdão. Daí a gente chegou nessa parte, deu uma emboladinha, mas depois nós saímos daí bem fácil. Nessa parte eu tava falando pro Davi colocar um bloco pra ele conseguir subir. Só que daí ele colocou um bloco na frente, daí depois o mago ficou atacando ele, e daí a gente continua a caminhada. E nessa parte daí tem a vila. Foi bem legal. Aqui a gente já tava chegando perto do deserto, o lugar onde a gente morreu. De verdade, como eu comentei, tinha vários bichos como cobra, múmia, lagarto, escorpião, mas também spawna lagarto, não é mesmo? Bastante slime. E daí, de verdade, eu fiquei com um coração ali, não é mesmo? E daí, essa hora o Davi morreu e eu tive que fazer um corte. Nessa parte aqui eu comentei sobre o que tinha acontecido. E daí eu cortei. Eu e o Davi tínhamos jogado ontem, e daí eu tava explicando isso daí também. E daí eu comentei que eu tinha perdido quase tudo, mas tinha a mochila, onde sobrou minérios, ovos, vara de pesca que vai dar comida infinita e mais um monte de outra coisa. Daí eu comentei que eu ia ter que ir minerar para conseguir mais recursos, porque a gente só ficou sobrando essas coisas aí e as coisas da minha mochila, porque o Davi não tinha mochila. Eu consegui uma mochila no baú lá embaixo. E daí eu tava mostrando as poções, as coisas. E daí agora eu ia me preparar pra descer lá embaixo. E daí eu já tava pedindo, pra
comentar, curtir, se inscrever, ativar o sininho. E eu comentei também que o episódio 4 seria então em base disso, da recuperação. E o episódio 5 eu ia fazer, eu ia ver com o Davi se a gente ia fazer um episódio dando upgrade na nossa casa, onde a gente ia fazer várias coisas, colocar paredes e portas e tudo mais. Mas eu ainda ia ver com ele. Nessa parte eu tava mostrando pra vocês que eu tinha ganhado um escudo de diamante, que é uma coisa que me levantou o astral aquela hora. Eu também consegui um jetpack ali, como podem ver. Eu já meio que mostro pra vocês daqui a pouquinho. Daí também consegui um baú, mas não dá pra abrir. Porque né, eu tinha conseguido um baú de um monstrinho que dropa, mas eu não consegui abrir porque eu não tinha a chave dele. E daí nessa parte eu achei a fornalha. Eu mostrei o jetpack que eu tinha conseguido. É um jetpack plus. E daí essa parte eu paro. Nessa parte eu acho os primeiros diamantes. Primeiros não, né? Os primeiros da mineração. E eu falo que eu ia minerar e depois eu já ia voltar. Nessa parte eu mostro que eu consegui um monte de coisa. Realmente eu consegui bastante coisa. E nessa parte eu mostro que eu abri um baú e eu consegui várias coisas legais, como uma pá, poção de invencibilidade, livro, poção de agilidade aquática, pães, granada e mais um monte de coisa. E daí as granadas eu acabo usando, mas eu não gravo a hora que eu uso. Claramente a maioria dessas coisas eu levei, como pão, a pá, a poção. O livro eu já ia pegar, eu só ia guardar umas coisas. E daí, nessa parte, no próximo corte eu leio o livro. Nessa parte então, eu leio o livro e no alto da floresta de rocha repousa um colosso de pedra viva. Indestrutível em sua fúria, a besta só se curva diante de 6 maçãs carmesins, e apenas quando sua vida se esvazia, reduzida à metade. Alimentá-la é um ato de risco, pois seus olhos de cristal julgam cada oferenda, mas nesse breve momento uma cela em suas costas termina por selar uma amizade. E então eu leio, em voz alta para vocês, e depois eu faço um último corte comentando sobre o que é mais esse poema. E esse poema é sobre aquele monstrinho que fica no topo daqueles biomas de pedra, sabe? Que eu tinha visto já ele sendo domado. Nessa parte eu fico falando algumas coisas que não importam muito. E é isso. Eu faço um último corte. E nesse último corte eu mostro que eu já estou em casa e que eu consegui um pack de cada minério mais importante, que é diamante, esmeralda e rubi. E com isso a gente vai poder fazer muitos equipamentos, tanto para eu e para o Davi. E mais um monte de coisa. Eu consegui também uns óculos, algumas coisas bem legaisinhas. E daí o episódio 5 vai ser feito junto, em que a gente vai dar upgrade na casa, colocando janelas, colocando pedras, um monte de detalhes. Eu consegui 2 avestruz, mais um avestruz no caso, e daí nessa parte eu me despeço de vocês.